Galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Prof. Valber Siqueira, mestre de Direito Administrativo. Super dica, controle da administração pública, não é isso, amado mestre? Isso sim. Prof, quero agradecer a todos, já tenho 1.300 inscritos no meu canal do YouTube, 1.300 inscritos já. Obrigado a todos vocês que estão aí curtindo, compartilhando nossas dicas aí. E só temos a agradecer sempre. Lembrando, alô galerinha, minha fanpage também no Facebook e também tem o Face do Prof. Valber Siqueira. Amado mestre, é com o senhor. A gente pode falar rapidamente de vários tópicos. Por exemplo, o controle judicial dos atos administrativos, né? O que o Poder Judiciário pode fazer em relação ao ato administrativo? Vocês sabem que ele só pode anular, né? E anular se for provocado. O Judiciário não pode anular de ofício, ou seja, de iniciativa própria, ok? O Judiciário, ele não pode revogar, porque ele não pode entrar no mérito, certo? Agora, se a questão disser limites do mérito, é diferente da análise do mérito, porque o limite do mérito, que tem derrubado muita gente de concurso, é a própria legalidade. A diferença básica da discricionariedade para a arbitrariedade é justamente esse limite aí. E esse limite o Poder Judiciário pode analisar, ok? Você pode também falar vários outros tópicos também, por exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo, ele não é integrante, ele não é subordinado ao Legislativo. Você tem o TCU, por exemplo, que tem 9 ministros, os membros, né, e conselheiros dos nossos tribunais de contas. Na verdade, o Tribunal de Contas da União tem ministros e dos estados, né, o Tribunal de Contas dos estados tem conselheiros, não é isso? E eles têm uma coisa muito boa que é vitaliciedade. Adoro vitaliciedade. É isso, mas não tem inamovibilidade, é bom que se ressalte isso também, certo? O Tribunal de Contas, ele apenas aprecia as contas de governo, que são as contas do chefe do executivo. Agora, as contas de gestão, que são das demais autoridades, ela não, ele pode julgar. É por isso que diz que o Tribunal de Contas tem natureza judicante. Não é porque ele é um órgão do judiciário, mas ele tem como função atípica julgar, ok? O que mais a gente pode falar? Você tem um controle prévio, preventivo, você tem um controle concomitante. Infelizmente, o controle que é usado no país é o controle subsequente. É aquele em que o gasto foi feito, né? Eu até brinco, o cimento já está duro, a obra já foi feita, ou mal feita, ou nem feita, né? Como você sabe muito bem. Infelizmente, essa é a forma de controle usada no país, ok? Então você tem vários pontos a ressaltar, ok? Prof, lembrando, Paulo Henrique, agora lembrei de BH, lá de Minas Gerais. Ele pediu para o senhor falar um breve resumo sobre, no caso, abuso de poder. Muito bem. Quando é cometido abuso de poder? Ok, o abuso de poder é o gênero, meu filho. É o gênero que tem duas espécies. Que espécies são essas? O excesso e o desvio. Então, o abuso é o gênero, e desse gênero você tem duas espécies, que é o excesso e desvio. Na prova, você tem que saber diferenciar quando é o excesso e quando é o desvio. E aí vem a dica. Quando é que vai ser o excesso? Quando a questão falar de competência, das atribuições, que a pessoa exorbitou, ultrapassou, né? Foi além dos limites de sua competência. Diferentemente do desvio, que aí o problema não é a competência, aí é o interesse público, é a finalidade. Ele, embora competente para praticar o ato, ele praticou com um fim diverso daquele do interesse público, ok? No caso de desvio de poder, você tem aí a carteirada, a remoção de servidor para punir, o nepotismo, e aí é bom que lembre a súmula vinculante número 13, e a desapropriação de imóvel de inimigo político, são alguns exemplos, né? O excesso, por exemplo, a autoridade só pode punir com suspensão, ele vai e demite, não pode, foi além. O fiscal que é só autorizado diante de uma fiscalização e apreender a lei, né, só permitindo ele apreender a mercadoria e aplicar a multa, ele vai e fecha o estabelecimento, isso é um excesso. Então não confunda, tá? O abuso é o gênero e você tem essas duas espécies, ok? E para finalizar esse grande resumo, prof, quando é que o ato pode ser anulado? Muito bem. Na verdade, é anulado quando ele é ilegal ou ilegítimo, certo? E revogado quando ele é inconveniente e inoportuno. Lembre-se que ele é anulado com efeito ex tunc, que é o efeito retroativo, certo? E revogado
quando é o efeito ex nunc, que é o efeito proativo. Exatamente. Dica fácil e rápida com o professor Valber Siqueira, mestre de Direito Administrativo, que agora vai estar iniciando também esse novo ciclo no projeto do Zero aqui no Colégio Estudante de Concursos. Lembrando que agora vai ser Valber Siqueira no Administrativo, Clóvis Feitosa e Emily Albuquerque, não é isso? Isso mesmo. Cardoso Neto, Nilmar de Aquino e a professora Alane Belfort Prata. Lembrando a todos vocês, dia 4 de julho, olha só, novas turmas aqui de AGPEM oficializadíssimas. E, prof, o primeiro revisação da Detran foi sucesso total. Com certeza. E o segundo é bomba também. E já o segundo já será com o meu querido amigo Clóvis, né? Que também vai com certeza detonar lá no dia. Eu queria destacar para você que na minha aula do curso do Zero ficou sob minha responsabilidade, certo? Falar sobre licitação, olha só a responsabilidade. Grande. Licitação, contratos, serviços públicos e responsabilidade. E a nossa próxima dica com o Valber Siqueira vai ser sobre licitações para inaugurar logo o nosso canal com super dica de direito administrativo. Exatamente. Geração concurseira, Colégio Estudante de Concurso, professor Valber Siqueira, antenados 24 horas para deixar vocês sempre super atualizados. Beijo a todos vocês e é isso aí, galera. Tchau, tchau, abraços.